Relatório de Instituto Europeu destaca assassinatos, profanações e ameaças aos cristãos no Velho Mundo. Tá difícil hoje. A matéria do Batistella, que está aqui à nossa frente. Foram relatados 38 casos de agressão física e 3 cristãos foram assassinados, diz o relatório. Os ataques são mais prováveis quando a visibilidade do cristão é maior, durante procissões, celebrações públicas, eventos com símbolos exibidos publicamente. É o Observatório sobre Intolerância e Discriminação contra Cristãos na Europa. OIDAC é a sigla em inglês. Do ano passado e deste ano foi publicado o relatório. Eles atuam em defesa dos cristãos e dizem que a intolerância a católicos e protestantes aumentou 44%, ataques incendiários às igrejas aumentou 75% em comparação a 2021 na Europa. O OIDAC registrou 748 crimes de ódio contra cristãos em 30 países distintos por meio de ataques incendiários, físicos, insultos, ameaças, profanações e pichações. 2 principais tendências criminosas foram destacadas pela entidade. Os ataques incendiários, que passaram de 60 em 2021 para 105 em 2022. Quase duplicou. E as agressões perpetradas por membros de grupos políticos e religiosos que, abre aspas, seguem uma narrativa anticristã, fecha aspas, como, por exemplo, a extrema esquerda. De acordo com a diretoria do grupo de pesquisadores na Europa, Anja Hoffmann, ou deve ser Anja, né? Anja Hoffmann, o aumento dos crimes está ligado a uma ascensão da motivação extremista e maior aceitação dos ataques às igrejas na sociedade, disse ela. Foram relatados 38 casos, né? Também vimos um aumento dos ataques durante os feriados cristãos como Páscoa e Natal. Assim como Israel, né? Foi feito no Yom Kippur. Os ataques são mais prováveis quando a visibilidade dos cristãos é maior, como nós já mencionamos. As ocorrências incendiárias foram principalmente na Alemanha, 37 casos, França e Itália, 16 casos em ambos, e Reino Unido, 9 casos. Quer comentar, Paulo? Eu queria fazer uma pergunta para o Brás. O Brás diz que mais ou menos de 10 em 10 anos a Europa comete um pequeno genocídio, né? Comete o seu genocídio, né? Sempre rola uma sangria. Está se aproximando? O último foi onde? Nagorno-Karabakh, né? Nagorno-Karabakh. Tem o Nagorno-Karabakh que está acontecendo agora. Né? E agora? Antes disso teve a Bósnia, né? Sim. Eu acho que são mais, não é 10 anos, aquela é 30 anos. Eu acho, no livro eu falo de 30 em 30 anos. É verdade, é verdade. 30 em 30 anos. Porque foi justamente Pinta um ali, genocídio, né? No início dos anos 90, teve a Guerra da Bósnia ali que... enfim, aquilo foi um genocídio, foi um massacre, né? E a Europa se comporta como se aquilo, assim, nós, né, do Novo Mundo, né, os latinos principalmente, que são vistos como os incivilizados, os bárbaros, né? 2008 teve a Chechênia, 2013 teve a Crimeia. Não, 2014. 2014, né? O último grande confronto que teve no Nagorno-Karabakh, assim, porque lá tá sempre em tensão, aí de vez em quando explode mesmo uma onda de ataques, e aí foi em 2020, no final de 2020, entre outubro e novembro de 2020, foram 150 mil pessoas mortas em 4 semanas. Cara, é muita gente, meu Deus. Tá, em 4 semanas, 150 mil mortos. Mais da metade da população que sobreviveu ficou desalojada. É uma das maiores massas de desalojados do mundo hoje. É um dos maiores, assim, porque a população do Nagorno-Karabakh, eles são etnicamente armênios e são cristãos e vivem ali num enclave dentro do Azerbaijão, que é muçulmano, e é uma treta mal resolvida da União Soviética. Quando saiu dando independência, acabando com aquelas republiquetas, eles mantinham o Nagorno-Karabakh numa espécie de coleira, né, de rédea curta ali, e ele tinha um status de autogoverno dentro do Azerbaijão. Então eles eram, não exatamente uma república, mas eles eram um oblast dentro da República do Azerbaijão. E eles tinham direito de autogovernança. Quando acabou a União Soviética, e o Azerbaijão e a Armênia se tornaram países independentes, e aí o que vai fazer com o Nagorno-Karabakh? A União Soviética vai fomentar a construção de um Estado, de alguma coisa? A União Soviética simplesmente falou, se virem.
E o Azerbaijão tomou conta e incorporou o Nagorno-Karabakh como parte do seu território, mas a população do Nagorno-Karabakh, que é armênia, nunca aceitou. E aí existe ali, enfim... Armênia e cristã? Eles são armênios Sim. e cristãos, são cristãos ortodoxos. Ortodoxos, né? Muito, inclusive. Exatamente. E a Armênia, lembrando que a Armênia, muita gente fala da França, a filha mais velha da igreja, quando a gente pensa em países católicos, mas na verdade A França é a filha dileta, é né? o primeiro país, digamos assim, a gente fala Estado, mas não é a concepção moderna de Estado, né? Mas a primeira nação, o primeiro país cristão foi a Armênia. Não, eles controlam vários lugares da Terra E- Santa, eles têm uma influência E importante assim, na igreja. teve um relatório que foi publicado no início de 2021, eu fiz uma matéria sobre ele, que era um relatório sobre extremismo e terrorismo no Reino Unido, onde eles classificavam grupos potencialmente perigosos, Sim. né? E engraçado, não tinha muçulmanos nesses grupos, mas cristãos foram cristãos conservadores, né? Cristãos conservadores que frequentavam missas tradicionais e tudo mais foram classificados. O relatório nesse grupo de americano? risco. Teve um relatório inglês inglês antes que Depois fez teve isso, da CIA. depois teve aquele da CIA. Do FBI. E antes disso teve um relatório da União Europeia em 2020. Eles colocavam assim, se você lê Shakespeare, leitores de Shakespeare tem que Já ser fica- monitorados. Exatamente, eram Não era monitorados. Shakespeare, Tolkien. Tolkien, C.S. Tolkien, Lewis, C.S. enfim. E tudo isso foi baseado em um relatório da Comissão Europeia sobre grupos de minorias protegidas. Né? A União Europeia, de 2 em 2 anos, renova aquele relatório sobre o que são as consideradas minorias protegidas. Né? E aí, dentro dessas minorias protegidas, tem a parte lá das minorias religiosas que devem ser protegidas dentro do Reino Unido. E aí eles embasam isso, enfim, com dados sobre violência e tudo mais e tal. E nenhum desses dados sobre violência contra cristãos... Isso foi publicado naquela semana que esfaquearam um padre no altar na França. Sim. Foi na mesma Tem. semana que a União Europeia renovou esse relatório. Não existe qualquer menção a cristãos. Até ateus foram colocados dentro do Meu grupo Deus. de minorias religiosas que devem ser protegidas. Né? E aí esse relatório ele vai para os Estados-membros e os Estados-membros têm que criar leis com base nesses relatórios. Políticas públicas. Né? Tem que criar leis de políticas públicas de proteção para essas minorias com base nos relatórios da União Europeia, no relatório da Comissão Europeia. Ou seja, oficialmente os cristãos são um problema. Né? Exatamente. Os únicos dados confiáveis sobre perseguição a cristãos são os próprios cristãos que fazem. O Open Doors, esse instituto, por exemplo. Sim, aí, né? ajuda a igreja que Open Doors, sofre. ajuda a igreja que sofre. E vários outros que realmente... Eu sempre acompanho o ranking do Open Doors, né? Os Sim. 50 países que mais Mata perseguem os cristãos. E eles ainda são muito conservadores nas estimativas. São moderados, né? Assim, Muito moderados, cara. né? Eles falam em 2.000 mortes por ano, mas é E veja, infinitamente e mais. agora a Nicarágua acabou de entrar no ranking dos 50 mais. Sim. Dos 50 que mais perseguem. Ela é o É, 50º. Entrou no 50º. Mas veja, Agora. começa, é o mesmo processo, na verdade, que a Alemanha pré-nazista, né, Sim. utilizou até chegar, enfim, na solução final. Né? Você começa a arrumar um bode expiatório, um problema. Então, é óbvio, né, nas nações muçulmanas, ninguém lá espera muito respeito pelos cristãos. Tá? Assim, espera que eles sejam tratados dignamente. Agora, nas nações ocidentais, existe esse outro lado. Né? Se a gente vê acontecendo, né, em países africanos e muçulmanos, assim, né, igual teve essa explosão agora dentro de uma igreja De Filipinas. Filipinas, né? Uma universidade. Não, teve um... Não. Uma missa Ah, realizada não, Uma numa capela universidade. dentro da universidade. Quer dizer, eles vão direto para o ataque brutal mesmo, né? Atentado terrorista, né? Sequestros como Boko Haram. Agora, nas nações ocidentais, o que você tinha era assim, a má figura do cristão. Né? O cristão vai ser pintado quando for. O serviço secreto começa a investigar o sujeito, se ele vai na missa, ele tem um jeitão de terrorista. As leituras que ele faz, Né? os grupos que ele convive. Exatamente. Se ele lê autores cristãos que são clássicos da literatura ocidental, ele já é também enquadrado ali como, né, um possível radical e precisa ser monitorado.
né? E assim por diante. Até começa uma propaganda ostensiva anticristã mesmo, como a gente viu, por exemplo, aqui na eleição, né? Que o Fachin queria proibir o tal do abuso do poder religioso, ou seja, proibir que os pastores falassem dentro das suas próprias igrejas sobre política, né? Porque afinal os cristãos distorcem a eleição e sobretudo os evangélicos podiam colocar tudo a perder, mas tenho certeza que os padres comunistas não seriam punidos, né? não seriam punidos, exatamente. Né? E até a hora que a coisa escala para outras medidas mais violentas. Agora estão botando fogo em igrejas. Sim. Né? Mas como o Brás falou, já esfaquearam padre. Quer dizer, Os cristãos já estão sendo atacados aos poucos na Europa. E não teve um ataque em massa. Mas o que acontece na Europa? O que também já acontece aqui. Como o Olavo dizia, o genocídio cultural ele precede o genocídio físico. Necessariamente. Né? Então, a Europa há muito tempo, a Europa Ocidental, e o Brás conhece bem essa situação, a Europa decretou a morte do cristianismo. Né? Sim. A morte está decretada já. Agora começam a surgir pequenos, né, esporádicos casos, mas começa sensivelmente a aumentar o número de ataques físicos. Sim. Né? Na França, tal. Quem será, né, que bota fogo? Eu fico pensando aqui, Bernardo, me ajuda, você que conhece bem. Quem será que bota fogo numa igreja católica? Quem será que vai lá e toca fogo numa igreja católica? Qual é o grupo? No Chile foram os comunistas, né? Qual é o grupo social que toca fogo numa igreja católica? São revolucionários, cara. De diversas linhas. Né? Comunistas e muçulmanos. Sim. Islâmicos. Bando de filho da puta. O pessoal da agenda identitária, a esquerda globalista também faz isso. Com certeza. As três cabeças do cérebro. Né? Cara, exato. Assim, o cristianismo ele é o inimigo, né? Que tem que ser combatido. É o único. Né? Porque assim, existem esses três projetos globalistas e existe a vacina, né? Que é a Igreja Católica. E é o único inimigo em comum que eles se juntam 100% sem discordância. 100%. Existe a Igreja Católica, mas os protestantes... Não, existem as igrejas protestantes também, mas veja, se a Igreja Católica cair, as igrejas protestantes desaparecem no dia seguinte. No dia seguinte. Né? Metade vai trabalhar para o demônio, o seu Satanás. E metade vai salvar. salvar. Se a Igreja Católica cair, metade da igreja protestante, a apostasia na mesma hora. Né? E a outra metade vai desaparecer. Sim. E os poucos que sobreviverem vão acabar se convertendo ao catolicismo assim, em silêncio, em casa, e falar, acho que aqueles caras lá que estavam certo mesmo. Tá? Mas aqui a Igreja Católica não vai cair, porque estamos confiantes na promessa de Cristo, mas ela pode ficar bem pequenininha. A diretora dessa organização, Silvio, afirmou o seguinte, que inúmeros cristãos perderam seus empregos, enfrentaram suspensão ou processos judiciais criminais por expressarem em público opiniões religiosas não violentas. A criminalização de expressões das principais ensinamentos religiosos que não citam violência ou ódio, como discurso de ódio, é perigosa a vários países. Estigmatiza convicções legítimas relacionadas com a consciência e, ao mesmo tempo, enfraquece a gravidade do verdadeiro incitamento ao ódio. Além disso, silenciar as vozes cristãs em público mina a pluralidade das sociedades ocidentais democráticas e essencialmente torna impossível um discurso livre. É pior, Bernardo, porque como o Briguet até entrevistou, a moça que foi presa, veja, ela não estava exprimindo publicamente a sua fé, ela estava rezando em silêncio. Sim. Em silêncio. Eu me lembro daquilo. Rezando em silêncio. Né? Na Inglaterra, né? Na Inglaterra. Na Inglaterra. E do outro lado da rua rezando quieto, né? Sim. Eu me lembro. Então, por ela estar parada na frente, era uma clínica de aborto? Isso. Uma clínica de aborto. Rezando em silêncio, ela estava causando distúrbio à ordem. Aí a ordem dos infernos. O guarda vem e pergunta para ela, o que você está pensando? É que nem aquela música do Raul Seixas. É. Metrô linha 743. Exatamente. Os canibais que devoram as cabeças que pensam. Mas então, eu escrevi uma crônica, publiquei hoje, falando sobre um caso lá na Espanha. Lá na Espanha, na Calle de Ferraz, que é no centro de Madrid, tem uma igreja que é a Igreja da Imaculada Conceição. Os católicos se reuniram lá, agora, no final de novembro, para rezar o Rosário, o Santo Rosário. Rezar em público o Santo Rosário, nas escadarias da igreja. Fica a 5 metros da sede do Partido Socialista. Pronto. Tá?
eles foram proibidos pelo governo de rezar. E estão indo todos os dias, desrespeitando a ordem do governo. Óbvio. Estão indo lá rezar. Mas imagina... E vão rezar agora, dia 8 de dezembro, que é o Imaculada. dia da Imaculada Conceição. Vão Mas tá você lá imagina a rezando. luz que aquilo não dá no mundo espiritual em cima daquela treva capetística lá? Os demônios devem tremer. E eu fui ver o endereço. Assim, é o número. A igreja fica no número 70. A sede do Partido Socialista no número 74. Lá não deve ser por metragem, né? Deve ser por unidade. Sim. Né? Mas deve ser bem pertinho, né? É. Falando desse negócio, eu tive uma experiência agora na peregrinação. A gente estava voltando para. A gente estava. Deixa eu pensar onde é que a gente. A gente estava indo de Lisboa para Roma e estava um padre conosco, o padre Lucas de Batina, e nós estávamos no aeroporto de Lisboa, bem na parte onde tem as refeições ali da praça de alimentação, fica bem no meio do aeroporto, e um monte de mesa comunitária, tem umas mesas longas assim, e a gente estava chegando, estava o grupo todo disperso, então nós estávamos ali umas 10 pessoas mais ou menos com o padre, e tinha uma mesa longa, cabia umas 30 pessoas, uma mesa bem comprida, que era um monte de mesa emendada, e na ponta tinha uma menina escutando música apoiada, assim, no ouvido. Cara, quando essa menina, já tinha uns 20 anos, assim, viu o padre, ela começou a virar o olho e se retorcer. Nossa. Cara, tem 10 pessoas que são testemunhas disso. E eu falei pro padre, padre, o senhor está exorcizando a menina só com a batina, porque batina é um sacramental, né? Batina é como água benta, como só exorcizado, enfim, né? E aí a menina começou a fazer assim, ó, e começou a fazer assim, ó. E ela foi se retorcendo. Quando o padre foi chegando perto dela para ocupar lugar, ela se levantou e saiu desesperada. Só a presença de um sacerdote de batina com veste talar. Então você imagina o que não é esse tanto de gente rezando do lado da sede do Partido Socialista? Que porra que deve dar lá dentro? Eles sentiram. Cara, mas é uma arma chinfrim, né, Silvio? Danadinho. É uma arma chinfrim, segundo o catequista, né?